Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados ouvindo neste momento Mike Pence, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, na primeira gestão de Donald Trump. Tem tradução, João? Tem tradução simultânea. Ele está apresentando alguns documentos sobre a influência da USAID, aquela agência de desenvolvimento internacional dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Vamos ouvir. 35 contas pessoais e o que o ministro Barroso disse é que isso foi montado para que o TSE, sempre que identificasse algo censurável, mandaria para um grupo de WhatsApp de 9 diferentes verificadores de fatos. Vamos ver essa lista daqui a pouco, mas a maioria são financiados pelo governo americano e tem parcerias com o governo americano por meio do USAID. Então, o TSE está encaminhando decisões de censura a um cérebro, né, uma organização financiada pelo governo americano. Então, deixando isso bem claro, o Atlantic Council, chefe do NED, com uma relação especial com o TSE, como verificador especial, podendo tomar decisões de remoção de conteúdo em nome do TSE, enquanto recebe financiamento do Pentágono, né? Quando você vê o Facebook removendo milhares de postagens porque o Atlantic Council diz que é falso. Eu vou rodar o clipe para que vocês entendam o tipo de coisa que o Atlantic Council considera desinformação. Essa é a mesma conferência de junho de 2018. Essa conferência, promovida pelo Atlantic Council com recursos do contribuinte americano, direcionado contra o Brasil e grupos de WhatsApp, grupos familiares de WhatsApp brasileiros, né? Quando eu digo que 9.000 jornalistas foram capacitados, esse é um treinamento típico, um evento de capacitação. São todos jornalistas trazidos de diferentes partes do mundo, de Londres, dos Estados Unidos, do Brasil, do Peru, da Ucrânia. Capacitados, treinados pelo Atlantic Council sobre desinformação. São treinados a ponto de segurarem plaquinhas e treinados como cachorrinhos para acharem argumentos para censurar postagens na internet. Então, sob essa tentativa, ele está deturpando a história. E agora, para a sessão com o título mais interessante, né? O título mais interessante não eram mentiras, eram bullshit. Então, não são apenas mentiras. Você pega uma sementinha de verdade e você constrói uma pérola de desinformação em torno. Então, não há uma simplicidade binária, falso e verdadeiro. Há várias... como identificar formas que as pessoas estão usando para deturpar a história. E o modelo que nós utilizamos é o de 4Ds. Descarte, distorça, distraia e dismay. Então, utilizado contra pessoas como nós. Então, vocês devem ter cartões como esse na sua mesa. E isso vai ajudar a manter a atenção. Então, nós vamos mostrar alguns slides mostrando citações de organizações e indivíduos que utilizam estratégias retóricas. E se nós vamos passar por vários deles. Então, distorcer, distrair. Então, dismiss, distort,
distract, dismiss. São os 4. Então, eles estão sendo treinados como cachorrinhos, repetindo aos treinadores da Atlantic Council, financiado pelo Departamento de Estado, pela CIA, pelo Pentágono, estão financiando um evento com centenas de jornalistas, treinando-os para repetir palavras, né, para que identifiquem as postagens que devem ser derrubadas. Então, vocês podem gritar, papo furado, conversa fiada. Né? Então, vamos jogar. Caça às bruxas. É isso que o Atlantic Council, em parceria com o TSE, financiado por 11 organizações do governo americano, estava treinando jornalistas um mês antes da audiência do Russiagate no meu país, nos Estados Unidos, um mês antes do julgamento relativo ao Russiagate, e o Atlantic Council estava utilizando recursos de contribuintes americanos para treinar jornalistas para derrubar tweets do Trump ou categorizados como desinformação, simplesmente porque ele chamou a caça às bruxas contra ele de caça às bruxas. E os detalhes disso estão surgindo em volumes assombrosos esse mês. E vamos ver, então, esse grupo com parceria com a força-tarefa do TSE para combate à desinformação, treinando jornalistas no Brasil para identificar razões para censurar esse tweet. Mantenha no ar, mantenha para cima. Bullshit, papo furado. Espere pelo microfone para falar. Bom, obviamente, pode ser qualquer um dos Ds. Pode ser distorcer, pode ser distrair, né? A questão não é real. Eles estão me perseguindo porque é uma caça às bruxas e eu é que estou sendo lesado aqui. Então, pode ser várias coisas, né? Porque o Trump, ele é muito bom em desinformação. Alguém gostaria de mencionar algo em especial com relação a isso? Descartar. Quantos de vocês acham que tem que ser descartar? Acho que identificamos uma coisa importante aqui. Você está certo. Né? Sob essa tentativa, ele está distorcendo a história, está acusando outra pessoa, mas o que ele está dizendo é: não ouçam, não deem ouvidos a eles, porque trata-se de uma caça às bruxas. 2. Vocês lembram? Então, levanta os cartões. Então, esse segundo tweet que estão treinando jornalistas a identificar como desinformação é um slogan favorável ao Brexit. Nós enviamos 350 milhões de libras por semana para a União Europeia. Vamos financiar o nosso sistema de saúde. Então, é um fato, é apenas um fato, né? Então, duas coisas que o Atlantic Council está treinando os jornalistas para encontrar razões para censurar, são duas coisas que foram mencionadas pelo STF para justificar ações de censura. Quando ministros determinaram que era necessário instituir ações de censura, né, com relação ao Brexit ou com relação à eleição do Trump. Então, por que os ministros citariam algo que aconteceu nos Estados Unidos ou algo que aconteceu no Reino Unido para dizer que algo dito no Brasil, que as pessoas no Brasil estão relacionadas a redes. Então, seriam redes. Nós sabemos que a Universidade de Harvard desempenhou um papel muito importante, com membros de Harvard trazidos para
fazer capacitação em desinformação. O ministro Luiz Barroso é fellow do Harvard Center. Então, vamos passar o microfone. Distorcer. Mais alguém? Quantos de vocês acham que distorcer está envolvido? Você não pode... A audiência pública, João, vamos só recapitular para quem chegou agora a importância dessa audiência pública ali na Comissão de Relações Internacionais da Câmara, presidida por Felipe Barros, apresentando essa relação, né, nefasta, uma relação que mostra absoluta interferência no processo eleitoral aqui no Brasil por parte da USAID, ou USAID, cada um chama de um jeito. E é importante a participação aí de Mike Pence, mostrando, inclusive, citou que 9.000 jornalistas, vou repetir o número, 9.000 jornalistas foram contratados ao redor do planeta, inclusive aqui no Brasil, para criar uma rede de avaliação, né, de assuntos censuráveis. Estrutura paga com o dinheiro do cidadão norte-americano via USAID. USAID. Tem uma fala do Pence que a gente pega meio que mastigada no começo, né, da transmissão nossa aqui, que ele cita Luiz Roberto Barroso. Ele cita o Barroso, que diz que não houve interferência, que não houve... Ele cita o Barroso. Ou seja, a gente vai ter que aguardar, né, o final dessa audiência para tentar extrair a partir dali elementos necessários para embasar toda a nossa fala aqui, que já vai no mesmo sentido, que é no sentido de interferência, sim. Não terá como o processo eleitoral de 2022 parar em pé. Não tem mais... Veja, nós estamos aí agora com Mike Pence trazendo as informações sobre a agência norte-americana, contratação de jornalistas e conteúdos censuráveis que eram apontados para o Tribunal Superior Eleitoral. O que nós vivemos naquele momento com o tal do conteúdo censurável, né? Você já estava aqui, Bogo, o João estava chegando, nós vivemos um inferno na programação da rádio, porque nós começamos a ser boicotados, né, censurados, conteúdos retirados, ameaçados. Nós começamos a viver um momento, talvez o mais difícil, que é o momento da incerteza. Eu posso ou não posso? E a gente vai passando então a entender que por trás disso haviam 9.000, olha o número, 9.000 jornalistas, de que jornalista não tem nada, porque estavam ali dispostos a encontrar conteúdos censuráveis. São criminosos. Na verdade, são criminosos. Serão identificados, ou já são, já foram, não é claro? Agora, perceba, Borgo, esse processo eleitoral que nós não podemos aqui criticar, porque ainda estamos sob pena... No Brasil, sim. Ainda estamos sob o risco de sermos censurados aqui, então a gente não pode tratar do assunto do jeito que a gente vai tratar ali na frente, ali na frente. Eu não tenho dúvida de que é só uma questão de pouco tempo para que a gente possa tratar do processo eleitoral do Brasil de 2022. A exemplo do que a Folha de São Paulo quer nos pegar, a exemplo do que o Intercept e o UOL querem nos pegar, a exemplo do que esses que servem a essa turma aí querem nos pegar Ouro Verde, dizendo que a gente faz teoria conspiratória contra o processo eleitoral de 2022. Tem ou não tem interferência da agência norte-americana aqui? Tem ou não tem? É óbvio. Teve ou não teve? É óbvio. 2022 vai chegar já, Bogo, já. Nós vamos poder falar do processo eleitoral, de toda a interferência e do resultado disso. Por quê? Eu preciso lembrar o que Tagliaferro disse aqui na Ouro Verde. Ele disse o seguinte, que ele acreditava mais na interferência durante todo o processo do que na fraude na urna. Isso é fala do Tagliaferro. Sexta-feira aqui na Ouro Verde. Alguém que estava no coração exato, do mecanismo. Perceba o seguinte, essa fala do Tagliaferro faz sentido. Faz sentido. Embora a gente não possa tratar do assunto urna aqui, mas a interferência aconteceu. Borgo, fica claro que o Tagliaferro disse para nós, calma aí, não é o urna o problema, hein? O problema foi a interferência.
Mike Benz mostrando agora ali, nessa audiência na Câmara. Bogo, ó, 12:03, Bogo. Boa tarde. Boa tarde, Pitoli. Boa tarde, João, a todos que nos acompanham. Pitoli, a pandemia foi um laboratório de censura no mundo. No mundo. Foi um laboratório. O próprio Mark Zuckerberg, ele deu entrevistas deixando clara a pressão que eles sofreram nas redes sociais, na plataforma dele, proibindo alguns assuntos e que eles derrubavam mesmo, ainda que não fosse comprovada a ineficácia dos meios ou que não tivesse ali relação direta. Tais assuntos não podiam ser tratados, nós sentimos isso no Brasil. E está mais do que claro, né? O trabalho, o laboratório que eles fizeram. Pitoli, eu, na condição de vereador de Bauru em 2021, eu trouxe alguns fatos de ganhadores de prêmios Nobel de Medicina. Satoshi Omura, Tuiuiu, William Campbell. Eu trouxe pesquisas de Nobel de Medicina. A plataforma, a página da Câmara Municipal de Bauru foi derrubada. O dia inteiro de votações, porque era transmitida pelo YouTube. Eles derrubaram a página do Poder Legislativo de Bauru. Eu entrei com ação na justiça. Você sabe que o juiz de Bauru falou aqui na decisão dele, o que ele colocou? Que eu não tinha o direito de questionar as plataformas, porque era direito deles derrubarem. Olha, a gente fica lutando lá no Supremo, e eu sempre digo, isso chega nas comarcas, chega nas cidades. Um juiz aqui de Bauru, que eu não vou dizer o nome, acho que não vem ao caso, mas ele negou o meu pedido de liberdade de expressão, de inviolabilidade parlamentar, concordando que a plataforma derrubasse a transmissão da Câmara de Bauru. Então, quer dizer, esse trabalho que foi feito no mundo foi um laboratório de censura. E hoje está vindo à tona. E nós ainda vivemos a censura no Brasil, porque dependendo do comentário que nós fizermos aqui, essas plataformas estão se enquadrando nos Estados Unidos, mas aqui não. Quantos conteúdos não tem aqui, João, que vocês colocam? Conteúdo, coloca no X, mas fala conteúdo censurado... No YouTube. No YouTube. Oh, direto, semana passada. Aliás, o último foi o vídeo da motociata do presidente Bolsonaro em Brasília. Acho que foi o último, né, João? Sim, não me lembro depois disso. Ele pelo menos não fui informado. Sim, ele não vai para o YouTube, Pitoli, mas o que o Bogo está falando, quando a gente coloca ele no X, a gente escreve lá que o vídeo foi limitado. Limitado, perdão, não é censura, limitado. O vídeo foi limitado no YouTube, a gente coloca um X. Quer dizer, a censura continua, né, João? Sim. Então, peraí, essas plataformas, elas vão se enquadrar... Nunca acabou. Nunca acabou. Essas plataformas, elas vão jogar o jogo da democracia, da liberdade de expressão ou não? Até quando vão ficar censurando a gente? O TikTok... Como é que tá o TikTok daqui da rádio? Caiu. Não, Bogo, mas eu posso te dizer, estão soltando a mão. 32 mil pessoas acompanhando a gente agora, numa audiência que teria agora entre 10 a 12 mil pessoas. Tá. 51 e você mil acredita likes. Que são só 32? Não, é óbvio que não. É óbvio que não. Estão soltando aos poucos. Sim. Quer dizer, o crime ainda está ocorrendo. Sim, sem dúvida. Pitoli, mas, o Bogo, o que tá vindo dos Estados Unidos para cá, esse escancarar aí agora do Mike Benz, isso aí é a primeira vez que se apresenta numa audiência pública dentro do Congresso brasileiro. Isso é um documento oficial. As plataformas, como eu fiz em agosto do ano passado, há exatamente um ano, quando eu fui na audiência pública promovida pelo senador Eduardo Girão e questionei as plataformas. Eu desafiei as plataformas, é óbvio, eu sou um grão de areia. Quem sou eu para o YouTube? Quem sou eu? Eu sou a maior audiência, a Auriverde é a maior audiência do YouTube nas manhãs do Brasil. Ok, mas nós somos Zé Bossa para esses caras. E aí eu questionei, em especial com relação à censura, a retirada de conteúdos e a monetização. Isso aqui é um negócio, isso aqui é uma empresa. Ninguém deu resposta, e nem vai dar, Bogo. Mas eu sinto, com 32 mil pessoas acompanhando a gente agora... que começa, deve estar alguns dedinhos ainda segurando na mão dessa turma que censura. Agora, o que o Mike Benz está fazendo nesse instante mostra que, de fato, existia um exército de censores que buscavam conteúdos censuráveis, Bogo. Pitoli, por isso que eles querem tanto calar as redes sociais. Ontem eu fiz um comentário aqui, tá? Eu defendo a aplicação da Lei Magnitsky na Rede Globo, na Folha, na Veja, no Estadão, no UOL.
Tá? Eu sou claro, eu não sou igual ao repórter, ao jornalista da Folha, o jornalista da Veja, que eles são loucos para pegarem a gente e fica jogando casca de banana, fazendo pegadinha para criar reportagens para jogar na mão de um deputado para pedir o nosso coro no Supremo. Eu não faço esse jornalismo baixo, tacanho. Tá? Eu sou aberto, eu mostro. Eu entendo que tem sim que aplicar a lei Magnitsky nesses meios de comunicação, nesses jornalistas, por exemplo, que não são jornalistas, são criminosos, que receberam dinheiro do contribuinte norte-americano para trabalhar na censura e impedir a liberdade de expressão aqui no Brasil e interferir em direitos eleitorais. Então eu sou claro, porque isso não é jornalismo, isso é perseguição. Isso são agentes atuando através de um sistema de censura e de perseguição violenta. Então eu sou claro nisso, ao contrário desses caras que se escondem. Ontem, o comentário que eu fiz aqui a respeito da aplicação da lei Magnitsky na Rede Globo, Pitoli, de ontem para hoje eu fiz um recorte, está com mais de 500 mil visualizações. É por isso que eles querem censurar as redes sociais. Hoje eu fiz um outro vídeo, eu coloquei 30, quase 30, interferências do TSE na eleição do presidencial 2022 contra o Bolsonaro. Recorte de jornal, TSE proibiu publicação de tal, TSE multou o Bolsonaro, TSE blá 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 blá. Tá lá, quem tiver curiosidade, entra lá, Eduardo Borgo, no Instagram, no Facebook. Manda aí que eu veiculo. Eu vou colocar aqui. Manda aí que eu veiculo. Agora, é isso que eles querem, caçar a gente de qualquer jeito. Esses caras, por exemplo, que receberam dinheiro público dos americanos, entendam uma coisa. Isso é interferência na soberania. Não vai parar em pé a eleição 2022. Quando os Estados Unidos aplicam uma tarifa aqui no Brasil, é soberania deles, porque o Alexandre de Moraes interferiu na soberania dos americanos. Agora, quando jornalistas, criminosos, recebem dinheiro de uma agência americana para interferir na liberdade de expressão do povo brasileiro, aí sim é quebra da soberania. Porque soberania é o poder do povo, e quando não deixa o povo se manifestar, isso é uma quebra na soberania.